Oi, oitavo ano. Vamos fazer a correção do nosso livro antigo, página 184, exercícios 1 a 5. Da página 186, também exercícios 1 a 5. E do livro novo, páginas 182, exercícios 1 a 3, 184 e 185, exercícios 1 a 6. Vamos lá? Para responder as questões, vocês fizeram a leitura do poema chamado Realidade, do autor Ulisses Tavares. Na número 1, diz assim: no início do poema, o eu lírico afirma que existe tudo. Essa afirmação no contexto expressa certeza ou dúvida quando ele diz que existe tudo? Justifique com palavras do texto. Então ele expressa certeza. Então a gente vê confirmada essa certeza com a palavra sim. No final do poema, ele pergunta: existirá coração em cada corpo? Então a palavra coração foi empregada com qual sentido? Aí no sentido de sentimentos, né? Haverá sentimentos em cada corpo? Pois no sentido do órgão mesmo muscular, não tem dúvida que todo corpo tem um coração. Conclua, qual que é a condição emocional do eu lírico? Ele está se sentindo que não está sendo correspondido, né, pela pessoa amada, e no caso aqui, a menina para quem está se dirigindo. No último verso, o eu lírico enumera 3 opções. Ele fala sim, não e NDA. O que significa NDA? Significa nenhuma das alternativas, né? Ou alternativas são respostas anteriores. E é utilizada em testes de múltipla escolha, que com certeza já fizeram algum teste assim com NDA. Número 4. O eu lírico dirige-se a um interlocutor. Que palavra evidencia esse interlocutor? Então, nós sabemos para quem ele está falando, no caso aí, a quem está se dirigindo, é a palavra menina. Número 5. Palavras como tudo e nada são pronomes de sentido genérico. Por isso, no poema, para explicar ou especificar a que elemento se refere com a palavra tudo, ele usa várias palavras. Quais são elas? Então, esse tudo que ele está se referindo são disco voador, oitavo sentido, utopia, pedra filosofal, feng shui, astrologia, cromoterapia, bobagens que surgem do nada. Letra B. Em existe sim, menina, tudo, há uma inversão. Caso o poeta preferisse a ordem direta, como ele faria para pontuar a frase? Você sabe que a ordem direta é sujeito, verbo, né, o complemento. Então poderia ser assim, ó. Tudo, um travessãozinho, disco voador, oitavo sentido, utopia, pedra filosofal, feng shui, astrologia, cromoterapia, bobagens que surgem do nada. Aí viria o outro travessão, existe sim, menina. Então, quer dizer, eu dei aí um exemplo. Poderia também, né, usar outro sinal de pontuação. Letra C. Qual das duas formas fica melhor? E por quê? Aí uma resposta pessoal. Como sugestão, eu falei que a original é a melhor, porque a ordem direta ela vai distanciar demais o sujeito do verbo. Agora, para outra atividade. Vocês leram a tirinha do H. E na número 1 diz: observe o termo destacado nesta fala da personagem H. Não posso evitar doutor. Então a palavra destacada é doutor. Qual que é a função dessa palavra doutor? Ela é um aposto ou um vocativo? Ela é um vocativo. Na fala da Elga, no terceiro quadrinho, ela usou um aposto. Vamos identificar qual que é esse aposto? Ela fala assim: onde você disse que o doutor Zoc, ou Zuc, estudou medicina? Não é isso? Então, o aposto aí, no caso, é Zuc, ou Zoc, que está especificando, explicando o termo anterior aí. Qual que foi esse termo, qual termo esse aposto está especificando? A palavra doutor que veio anteriormente. E qual função sintática esse termo especificado pelo aposto desempenha na frase? Aí ele tem uma função de sujeito. A pergunta que a Elga faz no terceiro quadrinho indica que ela confia, né, no médico, tem confiança, ou descrença, ela não acredita nesse tratamento que ele prescreveu. Indica descrença. Número 4, o humor da tira está no terceiro quadrinho. A linguagem visual desse quadrinho sugere que o médico interpretou a fala de H de maneira denotativa ou conotativa. Ele interpretou de maneira denotativa. Esse sentido aí, de maneira denotativa, que é o sentido exato, né? Real do que é falado. Número 5. O aposto pode ser empregado com as seguintes finalidades: enumerar ou recapitular, indicar uma distribuição, especificar, explicar, resumir ou identificar. Então, nessas frases aí abaixo, vocês vão falar quais são as finalidades desses apostos, tá bom? Na letra A, Ulisses e Aquiles, heróis gregos, participaram da guerra de Troia. Então, heróis gregos é a letra D, para explicar, resumir ou identificar, né? O termo anterior, Ulisses e Aquiles.
Letra B. Algumas atitudes, como por exemplo egoísmo e ingratidão, devem ser evitadas pelas pessoas. Letra A. Enumerar ou recapitular. O egoísmo e a ingratidão, né? Você está falando lá de atitudes que veio anteriormente, né, para enumerar quais são as atitudes. Letra C, o compositor Zé Cabaleiro é bastante original. Letra C, especificar quem é o compositor. No caso, Zé Cabaleiro. Sempre gostei de 3 disciplinas: português, matemática e história. Então, olha lá, letra D, explicar, resumir ou identificar. Então, tem que falar, tem que identificar quais são as 3 disciplinas aí. Próximo. Letra E, admirava países como a França e o Uruguai, aquele na Europa e este na América do Sul, ou seja, a França, né? Um na Europa e o Uruguai aqui na América do Sul. Então, é a letra B, que a letra B fala pra gente indicar uma distribuição. Agora, para quem tem o livro novo. Vocês leram a tirinha que tem aí, né? Dos 2 amigos aí, o Woody e o Stock. Leram também aí um box explicando o que foi esse Woodstock, o que aconteceu, que movimento hippie foi esse, para depois vocês poderem fazer as atividades e entender o que está sendo pedido. Então, na número 1, na tira Woody e Stock conversam na frente de uma vitrine. Qual tipo de loja é essa vitrine? É uma loja de instrumentos musicais. Na fala de Woody, no primeiro quadrinho, quais termos são retomados pela expressão tudo isso? Tudo isso o quê? Guitarra, baixo e bateria. No segundo quadrinho, Woody faz algumas reflexões sobre o que ele pensa do rock atual. Qual que é a relação entre as falas dele nesse quadrinho e o seu ideal hippie? A de que o rock rompeu com os ideais do movimento hippie, pois se rendeu ao sistema capitalista e às instituições que o perpetuam. Deduza quais novos recursos utilizados atualmente esse tipo de música justificam esse pensamento do Woody. Então, porque hoje em dia são usados recursos eletrônicos artificiais criados em computadores, em vez dos tradicionais instrumentos musicais que são a guitarra, o baixo, a bateria. E pelo que a gente vê, ele é contra isso, né? No último quadrinho, o Stock faz uma pergunta ao seu amigo. Essa pergunta permite deduzir alguns traços da personalidade e do comportamento do Woody. Quais são elas? Então ele pergunta assim: Woody, você tomou seu remédio hoje? Então quer dizer que o Woody precisa de remédios para conseguir viver sem se revoltar ou se lamentar a todo momento pelo rumo que a sociedade tomou. Letra B. Qual palavra o Stock empregou para se dirigir ao seu amigo aí, ao interlocutor? Ele utilizou a palavra Woody. C. Identifique entre as palavras a seguir outras que também poderiam ter sido empregadas por Stock no contexto da tira, para se dirigir ao seu interlocutor. Então ele poderia também chamá-lo, né? Já que eles são hippies e tal, estão falando daquela época, ele poderia chamar o amigo dele de bicho, de cara, de camarada, de meu. Agora para outra atividade. Tem uma tirinha também. Primeiro vocês leem a tirinha, olhem bem para as imagens para depois responder. Na número 1, observe o filho e o comportamento dele. Quais elementos das figuras indicam a faixa etária, mais ou menos a idade do filho nos 2 momentos, retratados aí nesse meme? Então, primeiro é o tamanho, né, do rosto dele e do corpo, dá para você perceber que ele é uma criança, e o chapéu infantil que ele usa na primeira cena. Então, dá para você imaginar aí que, né, ele é jovem. Na letra B, como é a expressão facial dele nos 2 momentos? Então, todos os 2 momentos ele tá com a carinha boa, né? Ele tá com a expressão alegre e doce. Levante hipótese. Qual que é a faixa etária do filho hoje em dia? Justifique sua resposta. Provavelmente, hoje em dia, né, ele é adolescente, pois ele usa a internet ou então as redes sociais para publicar o meme e ele é chamado de menino pela mãe, o que indica que ele ainda não é um adulto. Observe a mãe agora, como são as expressões faciais dela nos 2 momentos. Então, no primeiro ela está feliz, tá emocionada, e no outro ela está com a carinha irritada e brava. Relacionando as falas da mãe às expressões dela, conclua. O que a mãe pensa sobre o comportamento do filho em cada um dos momentos? Então, primeiro nós vamos ver aqui. No primeiro, ela acredita na declaração de amor do filho. Já no segundo, ela acredita que há uma segunda, né, ou há segundas intenções na declaração de amor do filho. Número 3, a propósito dos vocativos que nós encontramos no texto. Qual o vocativo que o filho utiliza para conversar, interpelar, chamar a mãe? Ele usa o vocativo mãe. E quais são os que a mãe usa para se dirigir ao filho? Ela chama de filho e de menino.
Conclua. Como que o uso de vocativos contribui para a construção de humor do meme? Então, no contexto de toda a história do meme, o vocativo filho remete a uma fala carinhosa da mãe. E menino remete a uma fala que revela uma certa desconfiança e irritação dela. 4. Nos 3 primeiros quadrinhos só tem imagens e no último tem um longo texto, que aí é o caso da Lola. Vocês observaram aí? É a outra história do quadrinho. O que acontece nos 3 primeiros? Nos 3 primeiros, a Lola tá lendo o livro, né? Com a personagem Pimpa. Aí a Pimpa sai do livro e puxa a Lola para dentro dele, para dentro do livro. De quem que é a fala do último quadrinho? Justifique sua resposta com base no texto. É a autora. Você vê lá, a cartunista Laerte está desenhando e tem a própria mão dela assinando os quadrinhos aí à direita. Há na história, em quadrinho, 3 apóstolos. Indica quais são e a quem ele está se referindo. Então, o primeiro é a Andorinha, está se referindo a Lola. Essa cachorrinha aí de cima, referindo-se a Pimpa. E um grande desenhista italiano que está se referindo a Altan. Um dos apóstolos, além de explicar o elemento ao qual se refere, revela o posicionamento da autora do texto. Identifique esse apóstolo e explique qual que é o posicionamento dela. É aquele apóstolo lá, um grande desenhista italiano. Além dela explicar quem que é o Altan, também está falando, está mostrando, a Laerte está mostrando a admiração que ela tem pelo trabalho dele, pois ela chama ele de um grande desenhista. Nessa história em quadrinhos, poderiam ter se empregados também alguns vocativos. Levante hipóteses. Letra A. Em quais quadrinhos esses vocativos poderiam estar e quais seriam? No 4º quadrinho poderia ser Oi, Lola e Oi, amiguinha. No 5º quadrinho, você entrou na minha história, Lola. No 6º quadrinho, você que entrou na minha, Pimpa. No 7º quadrinho, que tal jogar peteca, pessoal? Ou então garotas, meninas? Muito melhor, dona Peteca. E por que a autora, então, não usou vocativos? Porque aqui nós estamos numa história em quadrinhos, né? Os desenhos, por eles mesmos, já indicam quem são os personagens, né? A quem que ela se dirige, então não precisa usar vocativos aqui nesse caso.